Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é um dia especialíssimo porque eu vou entrevistar um grande amigo, chefe, grande escritor, Lucas De Luca, autor do Corvo Negro, de mais uma pá de livro, e o grande dono da editora Flive, que é a casa editorial que como eu já falei antes, é a minha casa editorial e eu só saio de lá o dia que o Lucas não me quiser mais. Seja bem-vindo, Lucas. Se apresente, se tem alguém que me segue, que não sabe quem você é, sei lá, com certeza tem. Tava preso numa caverna, alguma coisa assim. Cara, Se apresente. você é muito modesto. O público é muito mais amplo e vasto do que você imagina. Rapaziada, meu nome é Lucas De Luca. Eu sou, como o Adam falou, fez uma apresentação muito alegre de mim aí. Eu sou o CEO da Flive, criador da Flive, a editora que publica, graças a Deus e ao esforço do Adam e à qualidade dele, os livros dele. Também publica aí outras dezenas de escritores. Se você está pensando em publicar um livro, provavelmente a Flive é a tua melhor opção, tá? Cuidado com... Você sabe o quê? Eu não posso falar aqui, porque senão a gente tem um processinho, vou ter que contratar o Adam como meu advogado. E além de ser CEO da Flive, eu também sou escritor de ficção. Já tenho 18 histórias publicadas, né? 18 histórias entre contos, antologias aí que eu organizei e participei, e também as obras solo, mais conhecido é o Corvo Negro, que o Adam vai fazer propaganda dele de graça aí para mim muito em breve. E a gente também está lançando esse ano A Revolução dos Unicórnios, que é uma série distópica do Brasil atual. Então, se você não gosta do Bolsonaro, você vai gostar desse livro. Se o Adam for bonzinho, ele vai deixar link aí embaixo. Eu passo para ele o linkzito. Sem dúvida me segue lá no Instagram, né, Adam? Me segue no Instagram que lá tem tudo. Posso deixar o link de tudo que você quiser, inclusive do site novo, novo de verdade, para a galera parar de ficar enchendo o saco e entrando no outro e não achando o livro e brigando em grupo. Que isso, você vai trazer esse assunto pra cá? Você tá doido, porra? Deixa eu morrer essa porra. Inclusive site novo, né? Flive.com.br, Y de IP, ve.com.br para você comprar o livro do Adam e outros. Acho que o Devaneios deve estar voltando em estoque muito em breve, né? Muito em breve, muito em breve. Ele não para de acabar, né? Toda vez que a gente imprime, ele acaba rapidinho, então temos que continuar imprimindo sempre. Você entendeu, né? Ou você compra esse livro agora, ou daqui a 2 semanas já não tem mais. Perigoso uma semana só. O outro foi menos de um mês. Foi menos de um mês. E tinha cópia e tinha a mesma quantidade de cópia que você comprou agora, né? Foi. Então, ou seja, vai esgotar de novo. Então vai esgotar de novo. Vai lá e compra. Tem link aí embaixo também. Isso aí. Mas, Lucas, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Assim, qual foi a sua motivação para criar a Flive? Porque eu sei que a tua motivação não foi dinheiro. Isso eu sei. Tá certo. Você não teve motivação de dinheiro. Você teve motivações muito além disso, né? Muito. Que foi, na verdade, o que me conquistou a ir para a Flive e fazer propaganda da Flive todas as lives. Eu faço live todo dia, Lucas. Eu faço propaganda da Flive. Eu faço propaganda da Flive todo dia. Então, mas é porque. Se não fosse você, a Flive não tinha crescido tão rápido, cara, porque você é um dos nossos embaixadores, né? Um dos caras que ajuda a gente a manter os pés ali, a galera nova conhecendo a gente é você. Isso aí é uma verdade. Se você fizer uma camisa da Flive, eu quero uma, que eu quero realmente vestir a camisa. Vai ter. Vai ter. Lá na Bienal eu vou distribuir essas camisetas aí. Tô tentando fazer. Que maravilha. Porque eu sei que assim. Bom, você fala depois eu complemento. Beleza. Me diga aí qual foi a tua motivação. Cara, tá dando risada porque a primeira motivação lá atrás, a primeira foi ganhar dinheiro, porque na verdade eu tava muito pobre. Sabe que quando você, autor brasileiro, vivia só de livro, e aí eu publicava os meus livros. Aí eu falei, porra, tô aqui publicando meus livros, aprovando o projeto cultural da galera.
problema no prédio cultural da galera. Sei o que fazer. Aí comecei a mexer. Aí comecei a mexer para mim e vi como é que funcionava. Aí começou a chegar uns amigos, uns conhecidos, falando, pô, Lucas, dá pra... Como é que eu faço para publicar esse livro aqui? Como é que eu faço para lançar isso aqui independente? Como é que eu faço projeto e tal? Aí eu pensei, pô, eu sou autor, sou pobre. Tem a galera aqui querendo fazer uma parada que eu sei fazer, então vou cobrar a porcentagem em cima e vou fazer, vou conseguir tirar uns pila a mais para deixar de ser pobre. Só que a Flive, assim, ela não é a Flive de hoje em dia, né, Ada? Essa era a Flive que nem era a Flive, se chamava Estúdio Lucas de Luca, na verdade, né? Olha porque só. não era uma editora, né? Era só um cara ajudando outros autores a conseguir um capista, conseguir um diagramador, não era uma editora. Sim. O que me motivou a abrir a Flive foi puro ódio e insatisfação. A partir do momento onde eu tentava publicar meus livros e eu também encontrava com autores o tempo inteiro, e o papo era sempre o mesmo, que era editoras estão fazendo contratos abusivos. E eu via os contratos abusivos. A galera mandava para mim os contratos e era coisa de maluco. A partir daquele momento ali, eu entendi que não tinha solução, entendeu? Tipo, eu não tenho para onde correr. Eu não tenho, não, eu publico nessa editora aqui porque ela é certa. Eu não encontrei na época. Não encontrei. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem que é, mas eu acho que é algum pensador brasileiro contemporâneo, que é: se você não encontra a solução, você cria a solução. Então foi basicamente o que eu fiz. Eu analisei o que estava acontecendo no mercado, as opções que as pessoas queriam, o que os autores precisavam em uma publicação editorial, e a partir dali, sim, nasceu a editora Flive. Ali mudou nome, aí a gente criou logo, aí a gente levantou a bandeira de vamos democratizar a publicação no Brasil e tirar das garras dessas empresas caloteiras e, na verdade, abusivas os títulos que estão sendo publicados. Então, primeiro a gente começou com publicações mais caras, porque a gente tinha uma visão de fazer uma publicação de 1.000 exemplares, porque o custo-benefício é melhor, de ser uma publicação paga, mas que fosse tudo muito claro, muito estabelecido, muito bonito, e que não envolvesse nem impressão, a gente nem imprimia o livro. Porque o mais caro de uma publicação é a impressão. Então a gente fazia um orçamento para o cara e para os autores, prevendo tudo, mas explicava, olha, a impressão a gente pode gerenciar para ti, mas vai ficar mais caro. Então eu posso te ajudar a encontrar uma gráfica que você vai poder imprimir por um preço melhor. Né? A mesma gráfica que eu vou imprimir, você pode imprimir. Você vai pagar menos. Só que, Adam, as pessoas não queriam isso, Adam. Isso não era o que o autor queria. E demorou um pouco para eu entender isso e modificar as coisas. E aí nasceu a Voe, e aí depois nasceu o Cult, e agora o Cult virou 11 selos diferentes. Então, eu criei a Flive com um objetivo que era ajudar os escritores brasileiros de todas as formas possíveis. Eu faço o que eu posso conforme o tempo vai passando. Então, eu tentei de uma forma, não funcionou. A Voe veio, na minha opinião, funcionou muito bem. Então, ela se mantém, a gente está tentando fortalecer ela cada dia mais, errando, inclusive, e voltando atrás em algumas coisas, aprendendo e evoluindo. E conforme a gente vai fazendo isso acontecer, a gente vai criando soluções novas para tentar ajudar camadas de autores diferentes, né? Camadas que daqui a pouco não tinham essa assistência antes. Tem um livro na pré-venda desse mês que eu garanto que vai bater a meta, porque tem o prefácio meu. Então eu vou ajudar. Conta pra galera, pô. Conta pra galera que é lógico, eu vou ajudar para todo mundo. O livro é o da Joseli Medeiros, o Vidas Roubadas, de Quem é a Culpa. É um livro sobre. É um livro muito pesado. É um livro sobre abuso infantil. E eu, no prefácio, digo que é um livro que, na minha opinião, pode salvar vidas. Com certeza, cara. Então eu já comprei uns exemplares, já estou mandando para todo mundo. Eu estou fazendo aquilo que se faz para se vender livros. Certo? Certo. Mas que ninguém quer. Para você ter uma ideia, esses dias, um autor, que eu não citaria o nome, veio me pedir ajuda. Porque o pessoal acho que o pessoal me respeita, assim, lá na Flive. Com certeza. Tudo. E aí os caras que entram, assim, o cara veio me perguntando, bom, se eu falar isso, todo mundo vai saber quem é, mas... Enfim, é um livro lá. Aí o cara precisava vender. Aí eu peguei e dei todas as dicas para ele. Falei, cara, faz isso.
e lives, né? Porque faz live todo dia. Na minha pré-venda, que eu vendi, sei lá, 120, 130 livros, não lembro quanto, mas foi um número bem assim, expressivo. Eu fiz live 28 lives eu fiz. Só que lives com influenciadores grandes. Por quê? Porque eu fui atrás um mês antes das lives, para marcar as lives. Eu peguei o e-book do meu livro e eu mandei 15 dias antes, quando ele apareceu lá no drivezinho, né? O e-book apareceu no drivezinho, eu comecei a mandar para várias influenciadoras grandes que eu conheço e que não me cobravam, porque a gente fez amizade, para elas, do dia 1º ao dia 20, todo dia saiu uma resenha diferente do meu livro. Então, sabe, eu dei toda a dica. E falei, a primeira live você faz comigo, que a gente conversa. Um dia antes o cara desmarcou a live. E ele não fez nada do que eu falei. Provavelmente então, a pré-venda foi terrível. Tá horrível. Dependendo da consciência do indivíduo, ele entendeu o vacilo ou ele culpou a Flávia. Existem só essas duas opções. Ah, sim. Ou eu, né? Também. Mas enfim. Mas como é que a pessoa vai culpar você, Adam? Você não tem como ser culpado de nada. Além de coisas boas, óbvio, né? Para. Mas deixa eu contar pro pessoal, para o pessoal entender assim o meu amor todo que eu tenho pela Five, porque aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com o Lucas. Exatamente, mesma coisa. Eu tinha meus livros, eu estava procurando editora, eu publiquei meu primeiro livro numa editora teoricamente grande, mas que me explorou bastante, tá? Não vou dizer o nome, mas posso dizer, né? Quem quiser, procura. Eu fui explorado financeiramente pela Novo Século. Já fica aí a dica para você evitar. O meu Nova Rajuxzinho, que foi 14 mil reais para publicar, foi pela Novo Século. Puta merda. Bom, então se estamos falando, vou falar. A minha foi a Viseu. Aí publiquei na Viseu, os caras me cobraram quase 3 mil reais para publicar. E me entregaram o livro prontinho, belezinha, sem revisão. Aí eu fui reclamar, eles falaram, não, com revisão era mais caro. Falei, porra, a sorte é que é um livro de poesia, então, basicamente, não preciso de revisão. E eu não uso, eu não uso pontuação em livro de poesia, porque eu gosto que o declamador escolha as pausas. Então, cara, será que é por isso que tem uma galera que me pergunta se a Flávia revisa os livros? Sabe, vai pedir, vai mandar o original, e aí fala, oi, vocês revisam, tem revisão na publicação de vocês? Aí eu fico tipo, porra, mas como assim tem revisão na publicação de vocês? A revisão é o mínimo, tá ligado? E a galera pergunta com muita frequência isso, então deve ser por isso, pô. Tem um livro, esse livro aqui, ó, quer ver? De um autor chamado, ai caralho, não tá aqui e eu não tenho como procurar por causa da minha coluna, mas de um autor chamado Davi Boaventura, que ele escreveu um livro, A Mônica Vai Jantar. É um livro que a Mônica está se preparando para ir para um jantar, quando o marido dela chega em casa todo arrebentado, linchado, e aí ele conta para ela que foi pego se masturbando dentro do ônibus. E aí ela começa, o livro é todinho, os pensamentos e os devaneios na cabeça dela. E ele não usou nem uma pontuação no livro. O livro é um fôlego só. Como estava a cabeça demoníaca dela, sabe? E é um livro, cara, que, puta, fenomenal. Eu adoro. E, assim, o cara foi corajoso, mas funcionou. Corajoso. Não, mas se a execução ela funciona, é uma obra acima da média, né, cara? Acima da média. Ganhou prêmio e tudo. Mas, enfim, o que eu ia dizer é o seguinte. Eu fui explorado por essa editora. Depois eu fui explorado pela editora Constelação, que inclusive já até fechou. Fechou? Então dá pra falar sobre. Não, se você acha, então eu não vou falar nada. Queria comentar que eu já tinha ouvido falar. É porque eles me mandaram um e-mail dizendo que não iam publicar meu livro porque estavam fechando. Então fechou.
Eu Então tenho o fechou, e-mail dizendo que fechou. Aí, só que eu paguei uma grana, né, também. E também eles não viu de volta. não me devolveram, que tava falido, né? Me devolveram a grana. E aí eu tava puto, tava assim, putaço. Falei, velho, não vou nunca mais publicar para um editor na minha vida. Vou publicar só independente. É o que acontece com a maioria dos Aí, autores, né, cara? aí do nada, apareceu lá para mim, não sei por que motivo, uma live tua com a Dai. Porque eu não era da Flive, eu não conhecia a Dai, Uhum. eu não conhecia a Flive, mas por algum motivo eu seguia a Flive, ou seguia você, ou seguia a Dai, enfim. Aí apareceu lá a live e eu comecei a assistir. E aí o Lucas, na live, ele falou tudinho o que eu queria, o que eu gostaria de fazer. Porque a minha ideia era ou publicar independente ou criar uma editora. Eu estava com a ideia de criar uma editora. E aí, o Lucas falava com tanta paixão, com tanta, assim, sabe, com tanto amor aquilo que ele faz. É, porque o ódio e a paixão, eles andam lado a lado, né, mano? A gente tem ódio de alguma coisa e a gente se apaixona pela solução, né? Então, assim, o principal, eu vi ali, não era ali que a Flávia, ela quer ganhar dinheiro, ela quer ser essas né? picaretas, né? Essas editoras picaretas que querem só nos explorar. É uma editora diferente. E aí eu peguei e pensei, pô, vou. Aí começou a galera lá embaixo nos comentários, né? Ah, manda o teu livro pro Lucas, manda pro Lucas. Eu lembro que foi a Mila, mais um monte de tem uma galera muito pica, mano. Tem muita gente. Hoje é bastante gente. O time de comunicação tava até falando, pô, olha que legal a galera lá no grupo defendendo a Flive e tal. Mas a real é que eu acho que quando a gente planta o bem, a gente só tem que colher o bem, né, Ada? Aí a galera, eu acho muito massa quando isso acontece, tá ligado? Então, aí eu peguei no dia seguinte e mandei meu. Aí você falou, nem precisa passar pela triagem, manda direto. Se a Dai. Ah, não, eu já conhecia a Dai. A Dai já era minha assessora nessa época. Ela era minha assessora de comunicação no Instagram. Mas ela nunca tentou me levar para a Flive. A gente tem essa. Sempre tranquila, assim. Não é nenhuma política, tá ligado? A gente nunca conversou sobre isso. Só que a gente trampa na Flive e a gente deixa o braço aberto. Mas a gente não tenta pegar ninguém, tá ligado? Até nas lives, agora eu tô um pouco mais saidinho. Mas normalmente eu falo, mano, existe uma opção. Tem até um vídeo que eu fiz, né, falando sobre formas de você publicar no Brasil esse ano aqui, as tendências de publicação e tal. E eu cito a Flive como uma das opções. E eu cito as outras várias, os seus pontos positivos também. Porque eu acho que, além da Flive não funcionar para todo mundo, porque a gente não tem opções de publicação para todos os tipos de autores, também pode ser que o momento do cara não é o momento de publicar com a gente, tá ligado? E aí ele vai publicar e ele vai ter uma experiência ruim no final das contas. Isso acontece também. Claro. É raro, graças a Deus, mas acontece. Mas isso aí, esse negócio de trazer gente para Fly, isso aí você pode deixar comigo, porque... Pode deixar, então. Eu vou desativar os anúncios, hein? Vou desativar os anúncios, hein, mano? Na pré-venda de agora, dois eu que trouxe para Fly. Sério? Dois livros fui eu que trouxe, que é o Dançando na Varanda, da Nicole Aires, e esse da Joseli Medeiros, que são duas amigas, vieram me perguntar o que eu achava de publicar pela Flive. Aí eu falei 10 minutos para elas, as duas na hora mandaram um e-mail e pronto. Aí eu acho que eu cheguei até a falar com você, talvez. Ó, vamos lá, alguém vai mandar, tal. Tem essas, eu não me lembro. Mas então foi isso, assim. Aí eu peguei e resolvi publicar pela Flive. Beleza. Aí o livro, tudo no prazo, tudo bonitinho, livro perfeito, maravilhoso, capa linda. Aí tem a pré-venda, né? Porque o primeiro que eu publiquei foi pela Voe, né? Os outros provavelmente não serão, mas... Você sabe, né? Você sabe que é você que sabe. Eu sei, então, por isso que eu não quero meta de 100, doideira. de 100, 150, essa doideira do negócio aí não, mas não. Não, pô, 150 não, pelo amor de Deus, 60, 70 no máximo. A gente mudou um pouquinho isso aí também. Hoje em dia não pode ter mais que 70. Meta com mais de 70 a gente nem
Nem publica, fala, ó, vai dar merda, é difícil de bater. Uns livros muito grandes, né? Antes tinha Gigantos, né? Agora não tem mais. Vai voltar. Vai voltar? A gente a gente transformou os Gigantos em Voe grande para facilitar a compreensão. E aí a gente tirou os livros grandes e tirou várias outras coisas da Voe também, porque a gente queria ter um foco editorial na Voe, mas acabou que, cara, só complicou a vida de alguns autores que podiam estar publicando na Flive, e essa galera não quer publicar em outros selos nossos, e acaba que a gente já perdeu alguns livros bem legais por causa disso. Então a gente vai voltar com os Voe grande. E a Voe vai mudar um pouquinho, uma coisinha ou outra ali, para abrir um pouquinho mais o leque de seleção, porque a gente afunilou bastante, sabe, Ada? A gente afunilou bastante mesmo a Voe, para ver até onde funcionava, e ajudou. As metas estão se batendo com mais frequência, os autores estão cada vez mais conscientes, a galera tá, sabe? Assim, uma parada que tem que ser evitada ao máximo é frustração. Então, tipo, não adianta fechar um contrato Voe, que é de graça, entre aspas, e você se frustrar. Então a gente tá tentando ao máximo evitar isso. E agora a gente vai dar alguns passos para trás, porque a gente não está enxergando mais autores frustrados, mas a gente está vendo que a gente está impedindo alguns autores de publicar que a gente podia estar ajudando a publicar. Sacou? Entendi. E você pode falar um pouco desse monte de selo novo aí que tá vindo? Nossa, claro. Você falou 11 cults, fiquei curioso. São 11, cara. Assim, a Flive agora, ela se encontra na seguinte situação. A gente tem publicação tradicional, só que ela não tem previsão de ser aumentada, tá? A gente não tá pensando em 2022 em captar autores tradicionais e nem transformar autores que já existem na Flive em tradicionais por um único motivo. Porque a gente quer testar o autor ganhar 70% de royalties parelho. Todo mundo ganhar muito mais do que a editora, pra gente ver se funciona. Porque ninguém faz. E eu, sinceramente, como autor, a minha vida inteira de autor, eu tive controle financeiro total, tá ligado? Então eu acho que, assim, o dinheiro, ele é que permite você tomar decisões. O livro vai ser reimpresso ou não vai, o livro vai baixar de preço ou não vai, o frete vai ser grátis ou não. E quando você dá o dinheiro na mão do autor, você tá dizendo pro autor que você confia nas decisões dele. Porque se ele não quiser reimprimir o livro, ele não vai reimprimir. Eu já tive autor de cult que vendeu 70 exemplares, ficou só com 30 aqui em estoque e não quis reimprimir, porque ele precisava da grana, tá ligado? Então, tipo, é uma decisão que ele analisou e ele bateu o martelo. Agora, se eu financio a publicação de um cara desses, né? Beleza, ele não pagou para publicar, ele faz a publicação dele, ele vende os mesmos 60 exemplares, ele ia ter uns royalties de 10% sobre aquilo, mas o resto da grana ia ficar para a Flive, entre custas e entre lucro. Então, ele tem menos poder, porque o lucro que o autor recebe nesse formato é bem maior do que o lucro que ele receberia com 10%. Porque o risco também muda e tal, enfim. Por isso que o tradicional, ele tá jogado de lado. Mas existem alguns livros aí que são tradicionais. Tem o Seja Quem Quiser, que é um contrato velho pra caralho, e tem o Amordaça, eu acho. Acho que só esses dois hoje, Adam, que sobreviveram. Acho que só esses dois. A Mordaça eu não conhecia, mas a Flavinha, falando nisso, em Flavinha, grande Flávia, tá 100%, cara. Ela mediou o último debate do Clube da Flive, porque eu não tive tempo de ler o livro. Ela que mediou. Nossa, estou super feliz que ela tá cara, a Flávia, eu tenho um amor gigante por ela, mano. Algumas pessoas, assim, no mercado, que sabe aquele carinha, aquela parada e tal. Eu sou um cara meio distante, sabe, Adam? Eu não converso muito com o pessoal no dia a dia. Com ninguém eu converso no dia a dia, nem com amigo pessoal, nem com família. A minha mãe me manda mensagem uma vez a cada 2 semanas para ver como é que eu tô. O meu pai, a nossa comunicação é baseada em emoji. Ele me manda um coração, eu mando um coração para ele, tá tudo bem. Então, às vezes eu sinto que a galera tá longe, pode sentir que eu tô distante e tal. Mas a real é que eu tenho um carinho gigante por algumas pessoas e a Flávia é uma delas, cara. Uma pessoa que ela se emocionou, o que ela quiser. Ela se emocionou com o teu vídeo, ficou super feliz. Sério? Pô, que alegria. Ela tava no hospital ainda. Que alegria, cara. Foi bem legal. Porra, eu fico feliz pra caralho mesmo com isso, de coração. O que é importante é a gente estar bem, né? E as pessoas que a gente gosta estarem mal faz a gente não ficar bem, né? E aí, só retomando o tópico que eu me perdi,
Você está falando dos cults. Sobre as publicações. O Voe, ele tá aí como sempre, é uma opção de publicação que é para ser gratuita, só que tem uma meta de pré-venda, porque caso o autor ele não consiga vender X exemplares, a gente fica no prejuízo, e aí a Voe se torna insustentável. Publicações na Voe, elas não conseguiriam se manter se os autores não batessem as metas. Porque simplesmente não vai dar dinheiro, não tem como falar, pô, mas investe em divulgação. Não adianta, não é assim, tá ligado? O Adam falou a verdade, cara. Para livro vender, você tem que investir muito tempo e dinheiro também, se você puder, para construir uma imagem, para convencer de um a um. E é uma parada que, tipo, custa um dinheiro que ninguém tem, tá ligado? É o que eu falei no grupo lá hoje. Eu falei assim, quem vende o livro é o autor, não é a editora. A real é essa. É o autor. A editora, ela pode facilitar várias coisas, ela tem que facilitar várias coisas. E ela também tem que tentar vender, tá ligado? Nos seus canais. Mas a real é que se o autor ele não construir uma imagem, se ele não tiver ativo, se aquele livro não tiver uma imagem construída, você pode colocar o dinheiro que você quiser num anúncio de conversão que ele não vai vender, tá ligado? Aí você tem que gastar uma grana para fazer a imagem do livro, a imagem do autor se tornar relevante, que leva um tempo, e você também precisa gastar o tempo necessário para aquilo. E é por isso que o que você falou é real pra caralho, Adnan, porque o autor, quando ele gasta o tempo dele para fazer live, para criar relações com influenciadores, com outros autores, com a própria editora que ele está inserido, ele acaba diminuindo esse tempo, tá ligado? Ele cria a imagem dele, ele cria a imagem do livro dele, as relações que ele faz ajudam ele a divulgar o livro dele, porque você tinha relacionamento com influenciadores que te ajudaram com a influência que eles já tinham. Tipo, não tem segredo, tá ligado? Mas é extremamente trabalhoso. E a gente não quer fazer, porque é antinatural ter trabalho. A real é essa, a gente nasceu para comer banana em cima de rede. Mas a gente quer ser alguém na vida. Então a gente sofre. A vida é um grande emaranhado de sofrimento para ter momentos de prazer. E meio que a vida do autor é muito mais sofrimento, né? Então a gente não tá acostumado e não quer fazer isso. E a Voe é para isso. Se você quer sofrer um pouco, a Voe é seu lugar, viu? Porque você sofre, mas a publicação é de graça mesmo. E o cult, cara, o que acontece? Se eu publico um livro teu, Adam, de terror, e o selo que aparece na capa é cult, o teu leitor ele vai achar que o livro é um livro cult. Dificilmente ele vai olhar e vai falar, pô, esse livro é um livro de terror. Ah, mas o título é Histórias de Horror. Beleza, mas deve ser uma história de horror meio cult, meio, sabe, de nariz empinado. Não deve ser uma história de terror normal. Deve ser uma história de terror para quem tem doutorado em filosofia, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente abriu o cult em 11 diferentes selos, onde cada selo representa um gênero literário ou uma linha literária. Porque a gente tem também de não ficção, e a gente abriu um selo que é alguns selos incomuns, tipo, tem um selo de distopias e punks, né, pra gente conseguir trabalhar um subgênero do sci-fi, porque também tem um gênero do sci-fi. Então são dois gêneros separados pra gente conseguir destinar público-alvo, e um gênero que, na minha opinião, é essencial e ninguém tem em lugar nenhum, que é um gênero de drama. Para quando você tem uma obra que é um romance contemporâneo, ou um romance histórico, não importa, mas é um romance que ele não é um romance romântico, portanto não funcionaria como público de romance romântico, mas não é uma fantasia, não é uma distopia, sabe? É tipo o que você me contou antes da Mônica Vai Jantar. Pode ser uma história de um thriller? Não, na real, thriller não se encaixa, né? Realmente, é um drama. É um drama, tá ligado? Então a gente criou um selo pro drama, porque eu mesmo sofri para categorizar alguns livros aí, então a gente criou um selo pro drama. Então a partir de agora, todos os escritores que publicarem na Flive, aí que tá o detalhe, tanto o Voe quanto o Pago vão ter um desses 11 selos aliado ao selo de publicação. Então se o cara tiver um selo Pago, vai ter o Corvo não, na verdade não, um Papagaio Drácula, que é o Flivinho, que vai estampar a capa dele, e ao lado, na contracapa, vai ter o selo. Qual o selo da Flive que é? Se ele publicar na Voe, ele vai ter o Voe, selo Voe, e do lado o selo que denota qual que é o gênero da publicação dele. Então é basicamente isso. A gente tem vários selos. Se tu quiser saber o nome de algum específico, você me fala, que se eu lembrar eu te conto. Eu lembro a maioria. Não, tá tranquilo, só queria entender mesmo. Então, assim, basicamente, todos eles são iguais, só muda o gênero. Sim, na verdade sim.
vai ter 2 que a gente vai mexer um pouco mais para frente, que é o de não ficção, que é o Bril. A gente vai criar uma estrutura um pouco diferente, porque eu entendo que autores de não ficção são diferentes de autores de ficção. Em objetivo, em atendimento, em forma de fazer o livro, é diferente. E também o selo Alma, que é o selo de poesia, a gente também vai fazer diferente, porque livro de poesia, ele costuma ter um tato diferente. Tu vai trazer ele pro Alma? Porque seria muito bom, né? Seria muito bom, né, cara? Tiro da Viseu e levo pro Alma, ué. Por que não? Vai ter alma no livro. Pô, é pra vender o dobro, né? É pra vender o dobro, né? O Alma, cara, a gente vai fazer um trabalho especial, tá? Porque, assim, o autor de poesia, ele sofre muito com preços de ficção. Então, o autor que é de poesia, ele é tratado igualzinho o autor de ficção, quando você fala sobre preço de publicação. E existem formas de você baratear coisas que não vai perder nada de qualidade, nada mesmo de qualidade. E você conseguir proporcionar para o autor de poesia um preço mais barato para o mesmo nível de experiência, porque ele precisa disso. Porque o autor de poesia, ele costuma vender muito para o seu público direto. Ele, diferente de um autor de ficção, ele dificilmente consegue usar muito de influências externas. A galera que compra poesia tá muito mais comprando o autor do que um leitor de ficção, tá ligado? O leitor de ficção também compra o autor. Ele vai comprar o Douglas Adams, ele vai comprar o Adam Matos. Mas o autor de poesia, ele só compra a RUP. Você me entende? Tipo, é uma obra de poesia da RUP, então eu compro. Ah, é uma ficção estilo Douglas Adams. Ah, se é estilo Douglas Adams, eu vou curtir. Sabe, você consegue ter uma facilidade em ficção, entre aspas, óbvio, né? Que o cara de poesia se fode muito mais. Então a gente quer criar um tratamento diferente, baixar o máximo possível o preço de poesia, entendendo peculiaridades que na ficção a gente não consegue mexer, mas na poesia consegue, para facilitar a entrada de poetas. E lógico, né? Criar uma comunicação um pouco diferente, porque quem lê poesia também, em certos momentos, tem uma diferença com quem lê ficção. Eu tenho um livro pronto de poesia chamado Meu Profundo Obscuro. É um livro bem autoral, que é... Foi mal, tô rindo que eu pensei numa piada suja, continua. Meu Profundo Obscuro. Talvez eu mude o nome só por causa disso agora. Porque agora eu peguei também, peguei a piada. Não fez isso mudar, não. Você me perdoa, viu? A quinta série, ela é muito complicada de superar, cara. Não sai nunca. Mas eu tenho esse livro pronto. Ele é um livro bem autoral. Tem muitas poesias que foram escritas em momentos horríveis da minha vida que eu tinha certeza que eu jamais mostraria para ninguém. Mas eu resolvi ter a coragem de mostrar num livro, publicar, para que, quem sabe, pessoas que estejam passando pelo mesmo que eu, leiam aquilo e se identifiquem e pensem, poxa, o cara passou por isso e publicou um livro, tipo, né, ou publicou 2 livros, tipo, já já tem alguma notoriedade e tal. Então dá para a gente conseguir vencer e tal, dá para lutar contra essa depressão, contra essas coisas todas. E claro, tem poesia de terror, por exemplo, tem uma poesia que eu adoro, que é a historinha dela, né? Não vou ler porque eu não sei nenhuma poesia minha de cor, né, de cabeça, nenhuma. Mas essa é uma historinha que um cara tosse sangue na cara de uma freira. E aí a freira começa a chorar sangue, né? E aí a galera começa a se ajoelhar, os padres se ajoelhando, tal, pra freira e tudo. E enquanto isso, a tuberculose se espalha. Aí todo mundo vem para ver a freira, daí eu termino com... Enquanto isso, a tuberculose se espalha. Que doideira, cara, muito pica. Então esse tipo de poesia também tem, né? Tem as poesias malucas que eu escrevo, que nem tem no Alma. Mas é pica, né? A real é que é uma linha muito pica, cara. E são poesias, assim, que são reais, né? Assim, poderiam acontecer. Eu não uso nada sobrenatural nos meus livros. Eu uso sempre as coisas reais. Mas eu vou mandar para você esse livro.
Me manda direto, tá? Porque aí eu facilito. Ainda mais agora que a nossa equipe de avaliação, triagem, orçamentos e etc. não sou mais eu, né? Aí realmente hoje tá pica. Então manda direto para mim mesmo, sem mentira. E se você tá assistindo isso aqui agora, você quer mandar direto pro Lucas, primeiro você participa das análises do Ninho, que por lá eu encaminho, viu? Por lá eu tô coletando uma galera também. Pelo menos primeiro você tem que ser amigo do Lucas, né? Primeiro você precisa ter um relacionamento com ele, né? O nosso relacionamento já passa de quase 2 anos, né, Lucas? E já tá longo, né, cara? Então, o relacionamento contigo é maior que a maioria das minhas ex-namoradas. Tem um peso, né? Tem um peso. Tem um peso. Aí é coisa diferente. Mas é simples, pô. A pessoa vem lá na análise do Ninho, que pra quem não sabe, eu tenho uma live semanal que eu analiso textos que a galera manda. E eu analiso ela no inferno e bebendo uísque. Então, chega um ponto da live que eu estou bêbado mesmo. E tem gente lá que merece uns tapas. E eu dou os tapas. Então, se você sobreviver à análise do Ninho e eu falar para você mandar o original, você pode mandar direto para mim, que tá autorizado. Galera, tem até meu e-mail da Flávia, você acredita? Poucos tempos. Se você quiser um dia fazer uma dessas lives aí maluca e me chamar pra participar junto, eu topo, seria legal, cara. Você ia meter um terror nessa rapaziada. Bora ia ser divertido, cara. Divertido a gente trocar uma ideia. Eu já vou colocar, já vou até anotar isso aqui, porque eu quero que aconteça, porque eu acho que vai ser legal. Vai ser ótimo. Só que eu vou ter um pouquinho, né? Porque aqui em casa não tem uísque, Não, tem uísque sim. Aí, ó. Tem uísque sim. Vou tomar uísque também. Pegar um charuto, quem sabe. Você pode tomar o que você quiser. O importante é, depois de 2 horas de live, a gente já tá lendo puto os textos, porque a gente tá mal. Se você quiser dar uma olhadinha, ontem eu fiquei mal. Ontem eu fiquei bem baqueado. Ontem chegou uma hora que eu tava lendo um texto, cara, juro pra você. Ele era bem floreado, sabe? Bem renascentista a literatura da autora. E aí, do nada, surge um boquete. Do nada. Tava normal, assim, literatura normal, descrição de cena. O cara ajoelhou, achei que ia rezar. Não, eu tava pagando um boquete, mas eu não consegui entender. Porque era muito renascentista. E aí entra a palavra boquete. Cara, só que eu já tava bêbado, né? Então eu fiquei 10 minutos olhando pra tela sem falar muita coisa, porque eu tava relendo o trecho e tentando entender, entendeu? E o chat igual eu, dando risada e tentando entender. Então foi um bom momento, cara. Vale a pena. Eu passo de vez em quando por umas coisas assim parecidas com o Corvo Literário, né? Que eu tenho o Corvo Literário, que é um coletivo de escritores, e a gente tem ali cerca de 39, 40 escritores, e todo dia é publicado um texto no site do Corvo, tudo. E aí, de vez em quando, vem um pessoal direto, né? O pessoal se inscreve lá no site e quer entrar. Uhum. Esses dias entrou um carinha, Marco Antônio, o nome dele. Aí eu li a primeira poesia dele e falei, é razoável, me manda mais umas 2 para eu analisar direito. Aí ele mandou mais 2, daí eu falei, são boas. Me passa teu WhatsApp pra gente trocar uma ideia, porque eu nunca aceito ninguém no Corvo sem trocar uma ideia com a pessoa antes, né? Você é muito mais esperto que eu, Adam. Aí o cara chegou e já começou a mandar áudio e gritando, e carioca, e não sei o que, não sei o que. Falei, mano, esse cara vai dar B.O. Me cheira bem. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, amigo, o que você pensa do Bolsonaro? Aí ele, mandou um áudio. Não, eu votei nele, lógico, no primeiro turno, na primeira eleição, não tinha como, tinha que tirar o PT. E agora, entre ele e o Lula, vou votar nele de novo, lógico. Eu falei, então, amigo, me desculpa, mas... O nosso grupo é só de petista. O cara saiu falando isso, né? O cara saiu falando isso, com certeza. Daí eu falei, o Corvo Literário não é pra você e tal. Eu fui super educado. Aí ele pegou e foi falar mal de mim para a revista da Ana Rosenroth, que é a revista Litera Livre, que é uma revista grande pra caramba de literatura. Só que a Ana Rosenroth é muito minha amiga.
E o Corvo anuncia lá de graça na revista dela, porque ela é minha brother. E aí a Ana tirou os prints das coisas que ele mandou para ela e mandou para mim. E aí a gente começou a morrer de dar risada junto. E ela falou, a única coisa que ele conseguiu é se queimar, né? Nunca mais publicar na minha revista. Pois é. Cara, isso é uma parada, Adam, que é doideira, tá? Porque tu passa por isso também em escala igual eu passava antigamente. Hoje em dia eu tenho algumas bênçãos da minha vida que se chamam Daihane, Maria, Marina, que elas recebem as pauladas por mim. Eu recebo poucas. Porque elas sabem como eu ajo quando eu recebo uma paulada. Tu viu hoje como eu reajo quando eu recebo uma paulada. Eu só explico eu te achei que a até, paulada não pode ser dada. Não, eu te achei até bem razoável, viu? Mas eu tento ser uma pessoa razoável, porque eu não acho que, assim, pra mim, cara, é aquilo que eu falei, pra mim é real. A Flive, ela, no final das contas, é uma representação minha, né? Ela é. Os valores dela têm que ser de encontro com os meus. Porque eu que criei ela, eu que gerencio ela. Então é óbvio que ela vai andar de acordo com a minha linha. Pô, a Flive tem que ser uma democracia. Não, porque a Flive não é uma democracia, porque quem criou ela sou eu, quem manda nela sou eu. Eu posso abrir o diálogo sempre. Mas se eu discordo de alguma parada, eu vou ficar puto. Por exemplo, se alguém começar a defender o Bolsonaro no grupo, eu vou ficar puto. Eu vou mandar a pessoa tomar no cu dela? Não. É aí que mora a diferença, tá ligado? Quando rola uma situação dessas, onde existe um descontentamento. E já tem um contrato, né? É, sim, já tem tudo bonitão, tá ligado? Não tem grandes discussões, não tem nada para ser colocado de. Quando uma situação não tem nada de bom para sair, sabe? É tipo, ó, eu tô descontente com isso. Beleza, a solução existe. Ah, mas eu tô sendo prejudicado. Ah, mas não sei, tá ligado? Quando essa resposta vem dessa forma, tipo, você propõe uma solução e a resposta não é, beleza, então vamos fazer isso, tá ligado? Você acaba entrando numa situação de nada de bom pode sair dali. Porque tem uma pessoa que ela tá descontente e ela reage de uma forma que não é uma forma profissional. Quando você entra nessa situação, é impossível de você sair de boa. Então ou você briga, ou você bate, ou você, tá ligado? Alguma merda acontece. Então eu tento ser razoável. Eu tento só explicar, olha, por favor, colabore comigo. Tá ligado? Eu quero trabalhar com você e não para você e nem você trabalhar para mim. Então eu só tô aqui para relembrar. Colaborem com a gente, colaborem comigo. E aquilo que eu falei é muito real, mano. Pra quem não tá entendendo, eu mandei um áudio hoje de 11 minutos. Cada 3 meses eu mando um desse. O Adam pode comprovar que volta e meia brota um áudio meu desse lá no grupo. Porque cada vez que a gente tem um ciclo... até curto. A última vez eu mandei uns 3 igual, né? Uns 3 grandão. A cada 3, 4 meses cicla os autores. Tem novos autores que vêm, uma quantidade relevante, que nunca viram esses meus áudios. E aí surge essa parada da galera, pessoas, indivíduos, ali até pode ser uma grande massa, mas normalmente são indivíduos que não entendem o quão sério é, que não é da boca para fora, quando a gente fala que a Flive, como estrutura, como equipe, trabalha junto com os autores e não separado. Então, se você tem um problema, você avisa a gente, se a gente puder resolver, a gente resolve, se a gente não puder resolver, a gente vai explicar que não dá para resolver e vai falar o que a gente pode fazer, tá ligado? E é assim e deu, tá ligado? Não tem discussão, não tem treta, não tem por que você tentar desmerecer alguém por alguma razão ou faltar com respeito com alguém. Porque o respeito numa relação igual é a única coisa que mantém a relação estável. Então, volta e meia eu solto um áudio desse falando, gente, colaborem comigo, colaborem com a Flive, porque a gente trabalha junto. Se alguém não tiver funcionando essa relação, coloca um fim na relação. Tá ligado? Teve um autor uma vez, eu não vou me lembrar quem é mesmo, mas ele chegou para mim, putz, não vou lembrar o nome dele, mas ele é um autor de agora, assim, de pouco tempo agora que ele publicou com a Flive. E ele veio falar comigo, não sei porquê, eu tenho essa coisa, assim, o pessoal acha que eu trabalho na Flive, todo mundo acha que eu trabalho na Flive. Então, você é bem engajado, né, cara? Você tá à frente do grupo do clube. E eu resolvo a maioria dos problemas porque eu sei. Isso que é o pior. Então, aí é pior ainda. Aí o cara chegou e ele veio reclamar para mim.
Porque a Flive não Não divulga o livro dele. Não fez nenhum tipo de ação de marketing no livro dele. A Flive não fez um post no livro dele. A Flive não fez nada. E que quando era para assinar o contrato, dizia que iria ter não sei o que, tal. Falou um monte. Eu falei assim, amigo, vamos falar assim certo, né? Primeiro de tudo, se você quiser que eu analise teu contrato, manda para mim que eu vejo se a Flive está descumprindo alguma coisa. Daí a gente pode chamar o Lucas para conversar. Uhum. Quanto a essa questão da divulgação, cara, isso não existe. O meu livro já vendeu, sei lá, uns 250, 300 livros físicos na editora, e o meu livro não fica toda semana aparecendo, não aparece. E eu não vou reclamar, porque a coisa é assim, a editora está ali, a editora precisa trabalhar, a editora precisa ganhar dinheiro. Ainda mais que esse negócio, que é uma outra coisa que eu ia te perguntar, mas que eu acho que é meio óbvia a resposta, e pagando 70% de royalties, que editora nenhuma no Brasil paga isso. Vocês têm que aumentar o número de autores para compensar isso? Vocês estão aumentando o número de autores? Cara, na verdade, não tem que aumentar para compensar. Porque assim, cara, é muito doido, cara. É muito doido, Adam. É muito doido. Primeiro, o autor, ele tava errado, mas ele tá certo. Esse cara que te chamou. Ele tá errado porque ele provavelmente não prestou atenção nas coisas, mas ele tá certo porque no contrato, e a gente é muito foda de contrato, a gente prevê divulgação. E a gente cumpre ela, tá ligado? A gente faz. Porque eu sou da opinião de que se não tá em contrato, você não pode cobrar. Então, se não tá em contrato, eu não posso te prometer nada. Isso, mas, por exemplo, uma divulgação. Quando você faz aquele post, por exemplo, divulgando os livros de pré-venda. Uhum. Isso pronto, cumpre o contrato. Sim, exatamente, ele contabiliza. Né? E a gente não mascara isso, entende? É uma parada que, tipo, mano, a gente prevê em contrato, acho que é 2 publicações em rede social, da nossa rede social, que o livro vai aparecer em 2 publicações de rede social durante a pré-venda, e os influenciadores. Sim. Sabe o que a gente faz? A gente faz isso, a gente posta bem mais que 2 vezes, óbvio. Mas a gente posta isso que o cara combinou, mas a gente manda newsletter, a gente tem post de blog, e a gente tem lista de transmissão, o Telegram, a gente usa todos os nossos canais para divulgar as pré-vendas. E a gente tem também tráfego pago de pré-venda, que pega e traz tráfego pago do Facebook e do Instagram para comprar livro. Eu já vi aparecer para mim ali. Então, tipo, é uma parada, cara, que o autor, se a gente não faz, se a gente não fizesse, ele tava certo em cobrar, tá em contrato. Mas o que a galera acaba muito fazendo, Adam, o que você até levantou a bola, é esperando que o livro dele vai ter uma divulgação contínua. Porém, a divulgação contínua, ela não é possível porque não vende livro. Se o livro, quando a gente divulga, a gente faz um post no Instagram, por exemplo. Eu faço um post no Instagram do Devaneio de uma Mente Perturbada. Automaticamente eu vendo 3 cópias. Pronto, vale a pena, eu posso postar. Se eu postar uma vez a cada 2 semanas, alguma coisa sobre o livro, tá valendo a pena, tá trazendo o leitor, entendeu? Então tá de boa. Mas a realidade não é essa. E a culpa não é do Devaneios, tá ligado? O nosso mercado é assim. As pessoas não compram o livro do dia pra noite. Elas não veem um post no Instagram e elas compram. Elas têm que ser atingidas 7, 8 vezes. Tem gente que fala 3, tem gente que fala 5, tem gente que fala 7. Eu falei 7, 8 vezes pra ela comprar o livro, tá ligado? Então o que a gente faz? A gente pega o que melhor tem de conteúdo, que os nossos influenciadores fazem e a gente também produz, e a gente vai postando conforme tem. Só que é muito livro publicado e a gente tem só um perfil de Instagram. Mas sendo bem sério contigo, o Instagram é... Cara, o Instagram tipo... É muito mínimo do mínimo do mínimo, entendeu? O Instagram tá crescendo bastante, né? Ele cresce, mas é que não importa tanto... Importa, óbvio, né? Em autoridade, em alcance. Só que eu lembro credibilidade, muito né? Credibilidade. Teve um autor uma vez que ele usou um argumento. Ele foi rescindido, a gente rescindiu o contrato dele por má fé. Quebra de contrato, na verdade. Foi nem rescindido, foi quebra de contrato.
que ele falou que a Flive podia vender a pré-venda dele com tranquilidade, porque a gente tinha 8 mil seguidores na época, e a gente postou o livro dele 1 ou 2 vezes só. Se a gente tivesse postado mais vezes, tinha vendido toda a pré-venda do cara. Não é assim que funciona. Não funciona assim, tá ligado? Não funciona assim. Se a gente fizer que nem o Adam faz, uma live por dia para apresentar para o nosso público o mesmo livro todos os dias, vai dar resultado? Vai. Mas eu tenho 200 livros publicados, tá ligado? E o meu foco, Flive, é democratizar a publicação e não vender o máximo de livro possível. Isso é o meu segundo foco, tá ligado? Então, essa é uma parada que eu gosto de levantar sempre quando rola essa parada. A Flive é uma editora, dentro da Flive existe a editora Flive, que ela é focada em democratizar a publicação. Esse é o nosso foco, é onde a gente sempre vai investir o maior dinheiro e a maior energia. Sempre. Sempre, 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 sempre. Se você, como autor, está procurando uma editora que o foco dela é a divulgação individual do livro... Meu fundo verde caiu. Nem mudou, nem deu efeito. Caralho. Nem deu efeito. Você vê como o fundo verde estava sendo bem aproveitado. Se você está procurando uma editora com o foco de divulgar o teu livro diariamente, que vai investir uma verba de tráfego pago especificamente no teu livro, que vai contratar influenciadores, ela existe, mas ela custa muito mais caro. Quer dizer, eu não sei se existe, Adam. Eu não sei se existe. Eu acho que não existe mais, porque eu pesquiso muito sobre editora para poder falar, né? A Flive está criando, tá? Isso aí que eu falei. A Flive está criando. Ainda não é possível, mas em breve será. Mas é muito mais caro, cara. É muito mais caro. Ou é muito mais caro, ou você é um autor que você já tem tração. Que você vai pegar uma intrínseca. E a intrínseca não faz magia também não, pô. O que a intrínseca faz, assim como todas as tradicionais, é pegar o livro, imprimir 3 mil cópias, 5 mil cópias, 2 mil cópias, distribuir por toda a rede que eles têm. Eles investem uma verba de divulgação que, na minha opinião, é baixa, de 2 mil a 5 mil reais. A maioria das obras nacionais não chega a 5 mil reais de investimento em comunicação, o que eu acho surrealmente baixo para um cacife desses, você entende? E espera vender. Tá nas livrarias, tá em ponto de venda. Pô, por que a Flive não faz isso então? Porque eu tenho que imprimir 3 mil exemplares. Quem é que vai pagar isso? O autor? Se o autor pagar, eu faço. Mas nenhum autor até hoje virou para mim e falou, vamos fazer. Eu já mandei algumas propostas nesse formato. Ninguém nunca aceitou. Você entende? Então é tudo sobre isso, cara. É sobre foco. Se você quer uma editora que está trabalhando para vender, sim, o máximo de livros possível, e ela vai estar do seu lado, a Flive é para você. Se você está buscando uma editora que vai vender o seu livro sozinha por ela mesma, a Flive não é a editora certa para você, porque esse não é o nosso momento de carreira. Não é o momento da Flive fazer isso, tá ligado? O nosso público orgânico compra livro, mas ele não compra 1000 livros por mês, ele compra 200. E a gente tem 200 livros publicados, tá ligado? Enfim. Sobre o negócio de divulgação, esse é o argumento. E você tinha me perguntado uma coisa muito boa, Adam, eu esqueci. Mas era uma ótima pergunta. Não lembro também não. Putz, grila, cara. Era sobre aumentar a publicação. Isso. Cara, assim, o que acontece, tá? A Flive é uma editora de alto reinvestimento. Na verdade, reinvestimento total. A gente reinveste tudo que entra. O Voe se sustenta. Se eu publico 10 livros Voe por mês, eu tenho a estrutura que trabalha na Voe bancada. Pessoas que trabalham na Voe, freelancers, impressões e a divulgação da Voe, tanto pré-venda quanto divulgação para captar novos autores Voe. Beleza? A Voe com 10 autores se sustenta. Se eu publicar um autor a mais, 2 autores a mais na Voe por mês, publica 12 por mês, eu passo a ter lucro, passo a ter superávit. O que acontece quando eu tenho lucro e superávit numa empresa de 100% de reinvestimento? Ela reinveste na própria empresa para melhorar o que já existe ou trazer algo novo. Então, a Voe é um bom exemplo disso. A Flive, ela nasceu comigo e com o Bruno, que não está mais com a gente. Ele era sócio até uma época. O Bruno ele foi para outro caminho, mas ele é gente boa, tá tudo certo, a gente não brigou com ele. Mas ele foi para outro caminho.
Quando a gente precisou, a Day entrou. Depois de quase um ano de Flive, a Maria entrou. Por quê? Porque a Flive começou a publicar 6 livros por mês na Voe. Quando a Day entrou, a gente publicava 3 livros inicialmente, depois a gente publicava 5 livros a cada 2 meses. Então a gente começou a publicar 5 livros por mês e a gente conseguiu contratar uma pessoa a mais e começar a investir muito mais em divulgação, tanto de captação de autores quanto de captação de leitores. Ano passado, 2021, a gente conseguiu contratar a Luana, a gente conseguiu contratar a Grazi, o Bruno saiu, entrou a Grazi, a gente conseguiu dobrar o nosso investimento em propaganda e automaticamente criar o Cult, que é uma editora nova. Então existem gastos inerentes dela que a gente não tinha, a gente tirar dinheiro além da Voe. Então a gente conseguiu chegar em 10 publicações por mês e foi lá que a gente conseguiu fazer caixa própria, que antes a gente tinha caixa sem estampa, a gente conseguiu fazer caixa própria, a experiência Flive. A gente conseguiu começar a investir numa experiência de consumo que era algo que a gente não tinha, que ajuda a vender. Sempre ajuda a vender. Tudo isso ajuda a vender. Certeza. 2022, o nosso foco era conseguir fechar, tanto com o Voe quanto o Cult, 30 publicações por mês até o final do ano. O que eu acho que não chega, porque os nossos anúncios estão muito laqueados. Nossa, os anúncios não estão dando bom, as inscrições até estão vindo bem, mas as altas do papel fizeram muita gente que publicaria na Cult dar para trás. Como eu falei, a Voe afunilou por 2 meses bastante, a gente vai dar uma desafunilada agora para diminuir um pouco essa discrepância. Mas, no geral, o que acontece é o seguinte: a gente quer aumentar a quantidade de publicações na Flive, por quê? De onde, Adam, que eu falei que você acha que saiu o dinheiro da Bienal? Tá ligado? Pois é. Você entende? Claro. Foi de gotinha em gotinha que a gente conseguiu fazer sobrar por mês. A gente conseguiu juntar dinheiro para ir para a Bienal. Eu lembro de você falando da Bienal há muitos meses atrás, falando que ia tentar. Exatamente. Ia tentar. E só confirmou mesmo, acho que mês passado, né? Faz umas 2 semanas que a gente confirmou mesmo. Porque, cara, é uma coisa que meio não faz sentido, entendeu? Ir para a Bienal é muito caro. O site novo é uma coisa que é essencial para a gente, para conseguir maximizar o resultado, para conseguir economizar dinheiro, para melhorar a estrutura para todo mundo também gasta uma grana. Então, ir para a Bienal é um investimento que, cara, ele vai de 20 a 40 mil reais. Como que uma empresa que publica 10 livros por mês, que ganha aí 20 mil reais por mês com essas 10 publicações e que já gasta os 20 mil todo mês, como é que ela faz para tirar 40 mil? Você entende? Então o que a gente fez foi tentar cada vez mais vender o máximo de livro possível, porque quando a gente vende livro a gente tem lucro, então a venda de livro dá lucro pra gente. Então as vendas de livro aumentaram muito e a gente conseguiu um resultado legal. Foi quando a gente começou a falar da Bienal, foi depois de ver que as vendas de livro de fato estavam aumentando com o que a gente estava fazendo. As orgânicas e as da Voe também, as da Cult também. Lançamos o Cult, que era um formato que diminui o calote, porque a Flive tinha uma margem de calote, então todo mês a gente publicava 10 livros, no mínimo um dava calote em nós. No mínimo um. Então você tem aí 2 mil reais de prejuízo todos os meses garantido. Caramba. Entendeu? Então com o Cult você tira o calote, você perde a chance de tomar um calote, porque o autor já te pagou. Então não tem como tomar calote. Só evitando de tomar calote, a gente já melhorou as finanças, entendeu? E assim a gente foi conseguindo fazer. E o autor faz a mesma coisa da Voe. Mesma coisa da Voe, sendo da Cult. Sim. A diferença é que ele vai recuperar o valor investido e, se vender tudo, acredito que ainda tenha até lucro. Sim. O autor só não tem lucro no plano inicial do Cult com livros muito grandes, tipo 400 páginas, 500 páginas. Porque aí 100 exemplares não dá conta. Ou tu vai ter que vender por um preço de capa bem alto, né? Só que a real é essa, cara. É uma inversão de papéis, entendeu? No Voe, a Flive, ela financia a sua publicação e você tem uma meta para alcançar para a Flive não ficar no prejuízo. No Cult, você é quem financia a sua publicação e você que tem uma meta para vender contigo mesmo, para você conseguir recuperar o que você investiu. Mas, tirando esses casos com livros muito grandes, que são muito caros para imprimir, os outros todos lucram, cara. Com 100 exemplares, eles lucram. Pois é. Tá ligado? É por isso que eu te admiro tanto e admiro tanto a Flive,
Até porque eu conheço, acho que quase todo mundo que trabalha aí na Flive, né? Acho que sim, acho que você conhece. Inclusive a Maria tá me mandando mensagem aqui, cobrando coisas. Porque a Ih, Maria cara, será que deu algum BO? Não, ela é minha assessora de imprensa, né? É verdade. Aí O bom dela, ela... dela ser tua assessora é que ela me traz umas paradas. Ah, Tipo, ó, que tal a gente fazer isso aqui? Aí eu falo, tá bom, dá pra fazer. pois é, mas enfim, a Dai, né? Não tem nem o que falar da Dai, a Dai é espetacular. A Dai é um Lucas 2, tá? Sem a Dai, a Flive não existe hoje em dia, Não, não. eu sei disso, e ela trabalhava comigo também, e falou assim, ó, infelizmente não tem como, porque você sabe como é que o Lucas é, e o Lucas me deixa doida todos os dias, então eu não consigo fazer mais nada da vida. Eu falei, eu sei como é que o Lucas é, pode ficar tranquilo. Foi mal, mano. Te roubei a assessora, pô. É ótimo conhecer as pessoas falando piada. Mas é isso, é por isso que eu gosto tanto, porque eu tenho exatamente o mesmo pensamento que você. E você é ousado. Você é um cara ousado, você é um cara que acredita no que faz e investe e vai com tudo e vai para cima. E aí, por exemplo, você consegue ter ir ganhando pessoas que te admiram e que vão te ajudando de forma orgânica, né? Sem receber nada, sem nada, só simplesmente porque gosta da editora, como é o meu Cara, caso, isso é a coisa mais legal. Isso é que é muito o foda. caso de outras pessoas por aí que tem influenciadores fãs de Flive, né? Que saem divulgando tudo. Então é fantástico. E eu queria te avisar que eu vou te mandar o livro de poemas Manda. para a gente publicar no Alma aí. No final do ano, eu vou te mandar o livro de contos de terror, escrito em parceria com uma amiga. Opa! E no ano que vem eu vou te mandar o meu primeiro romance. E Opa! aí, e aí eu quero te avisar que você vai reabrir os tradicionais para publicar o meu romance. Beleza, então. Nós estamos conversados, Ado. Você não me decepcione, hein? Não, nunca, jamais. Eu não vou te decepcionar. Eu não paro de trabalhar um minuto, eu acordo às 8 da manhã, paro de trabalhar meia-noite, cara. Eu sei, cara, eu sei. É Mas por vamos isso que aí, você faz as coisas acontecer. exato. Para terminar, que já faz 1 hora e pouco, eu sei que você deve já estar Verdade. angustiado aí. Não, eu não fico angustiado, não, pô. Eu me Não, divirto. Depois eu dou um jeito. Eu então, sou assim, cara. isso. Vamos fazer um bate-volta. Bora. Sabe aqueles bate-volta legalzinho que a gente faz? Pá. Sei. Então, beleza. Um livro. Cara, eu esqueci o nome. É do Douglas Adams, eu esqueci o nome dele. Porra, o Mochileiro, cara. O Mochileiro das Mochileiro Galáxias. das É Galáxias. gringo, me desculpe, mas é que eu amo Você já, muito. você já falou isso outras vezes, eu sabia que você ia falar, por isso que eu perguntei. Um autor estrangeiro. Christopher Casten Smith. Um autor nacional. Eduardo Spohr. Porque eu tenho uma conexão pessoal com ele e é um cara que... Ele é um Lucas pra mim, dá pra dizer assim. O que eu faço pras pessoas é o que ele fez comigo quando eu precisei. Tá certo. E para terminar, um sonho. Eu tenho tantos, Ada. Fala um. Cara, sabe que é doido? Quando você me pediu o sonho, eu tenho uma memória muito... eu penso de uma forma muito visual, né? Quando você me pediu o sonho, o que eu só imaginei é eu cravando uma bandeira no topo de uma montanha, tá ligado? Como dizendo, pronto, a gente conseguiu chegar lá. Porque é tanta Tranquilo, coisa tá na mochila. respondido, tá respondido, tá respondido. Tá respondido, tá respondido. Aí, Tá ó. tranquilo. Porra. E agora eu vou te fazer uma pergunta, a última agora, que é a pergunta que o Abu Janra fazia em todas as entrevistas dele. Ele fazia para todos os entrevistados. E eu não sabia, mas eu dei uma entrevista esses dias e o entrevistador me fez essa pergunta no final. E eu achei genial.
Depois eu até te digo qual que foi a minha resposta. Mas Beleza. responde aí bem rapidinho. O que é a vida? A vida é deixar o mundo melhor do que quando a gente nasceu. Isso é a vida, cara. Perfeito. Boa, essa pergunta é boa mesmo, né, cara? Maravilhoso. Lucas, muito obrigado pela entrevista, cara. Foi, como eu imaginei, sensacional. Ah, cara, eu que te Super agradeço, divertida, um bate-papo, né, descontraído. Ah, eu precisava desse bate-papo, é bom demais. É Me bom tira um demais. pouco do dia a dia e eu consigo conversar com alguém que eu tenho um carinho gigante e ainda, né, saber que tem uma galera que vai assistir, que vai conseguir tirar coisas legais daqui, né? Isso aí. É isso aí, brigadão. Vamos, e estamos combinados, hein? Vou começar a trabalhar nos livros já. Eu tô esperando lá, meu e-mail tá aberto, hein? Tamo junto. Um abraço, meu amigo. Até mais. Abraço, valeu, gente. Pessoal, obrigado por ter assistido a essa entrevista incrível com o Lucas. Fico muito grato. Agora não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder mais entrevistas incríveis como essa. Comenta, curte, compartilha. Se gosta de mim, me ajuda a crescer no canal. E o quê? Você não assistiu esse vídeo aqui ainda? O que você está fazendo? Clica aqui em cima e corre assistir.